Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação, professor Michael Gonçalves da Silva falando, e vamos falar um pouquinho hoje sobre um pensador muito bacana, um pensador difícil aí, Hegel, filósofo alemão, considerado idealista, e vamos falar do conceito mais importante dele, a dialética. De vez em quando aparece nos vestibulares, principalmente nas estaduais, mas é um conceito bastante importante para a construção de muitas filosofias que virão adiante. Então, vamos lá falar um pouquinho do Hegel, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Curte se ainda não curtiu, não custa nada, esse like nos ajuda bastante, porque nosso trabalho por hora é voluntário, a gente não tem nenhum tipo de financiamento e estamos aqui fazendo isso de boa vontade. Bora para a nossa aula, vamos falar de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que viveu entre 1770 e 1831. A grande obra dele é a Fenomenologia do Espírito. Livro difícil, se você procurar por aí, muita gente fala para ler só a introdução, porque realmente é tenso, o negócio é complicado. A teoria dele é considerada o último grande sistema filosófico, porque ele cria um modelo para interpretar toda a realidade, e é um pensador que vai influenciar bastante gente. Coloquei aqui uma lista bem grande de pensadores: Strauss, Bayer, Feuerbach, Marx, Karl Marx, aquele mesmo, Dilthey, Hans King, Fukuyama, Francis Fukuyama, né? E Slavoj Žižek, pensadores, alguns mais antigos, já mortos, já falecidos, né? Žižek aí atual, bastante atual, discutido. Quem sabe um dia a gente faz uma aulinha aí sobre o pensamento desse camarada aí. Era fascinado pelas obras de Spinoza, Kant e Rousseau, né? É um idealista, segue muito o pensamento do Kant, então tá aí um pensador para a gente prestar um pouquinho de atenção, Então, e tem um detalhe que eu não coloquei aqui, tá? Ele é um fãzaço de um pensador pré-socrático, já vamos falar disso. E aí uma pergunta: o espírito comunica? O seu espírito, o meu espírito, se a gente fosse considerar espírito como uma coisa imaterial, a nossa mente, o que está no nosso interior, ele comunica? Comunica alguma coisa? Será que agora você está recebendo aqui da minha mente, do meu cérebro, informações, ideias? Será? Bom, na visão do Hegel, assim como na visão do Kant, não vai ter a telepatia, né? Não vai ter uma comunicação direta das nossas mentes. Mas o que é possível é que o meu espírito crie materialidade, e essa materialidade você está vendo aqui, você está vendo essa aula, você está vendo essa imagem, você está ouvindo a minha voz, você está vendo as expressões do meu corpo, do meu rosto, das minhas mãos, tá? E tudo isso ajuda a construir um fenômeno, né? Uma materialidade, que é comunicação. Eu comunico com a minha barba, eu comunico com a minha palavra, eu comunico com o meu gesto, eu comunico com esse texto, eu comunico com o tom da voz. A gente comunica de muitas maneiras. Então, a fenomenologia do espírito é, em certa medida, uma teoria sobre como se constitui a realidade e como ela se constitui a partir daquilo que está na interioridade do ser humano. Nossa, professor, mas que radical! Será que ele está dizendo, então, que toda a realidade é criada pelo ser humano, é constituída pelo ser humano? Bom, pelo menos a compreensão dela, sim. Pelo menos o que nós entendemos, a maneira como nós racionalizamos a realidade, sim. Né? Então, ele segue um pouco o caminho do Kant. Não são os objetos que nos determinam, somos nós que determinamos os objetos. Somos nós que determinamos o que as coisas são, tá bom? Então, vamos lembrar o percurso aí da teoria dele, e a teoria dele começa com um pensador pré-socrático, Heráclito, que é considerado o pai da dialética. Não sei se você se lembra do Heráclito falando que tudo flui o tempo todo, teoria do fluxo. E aí, não sei se você lembra, se você assistiu a aula, né, sobre Heráclito, vou tentar pôr num card aqui uma aula para você se lembrar aí, né? Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois nem as águas são as mesmas, nem nós somos os mesmos. Cada experiência do rio, de entrar no rio, é única. Não tem como você entrar duas vezes no mesmo rio, porque
tudo é fluxo. Não existe o passado nem o futuro, senão agora, no agora. Tudo que existe é o agora num fluxo constante, de novo e agora acontecendo. E o passado está contido no presente e o futuro também, como potência que está, de alguma forma, sendo construído a cada momento que vai passando. Mas o futuro não existe, ele é projeção. Tudo que existe é o presente, nesse fluxo, doutrina do fluxo. E aí, se tudo flui, se tudo é devir, se tudo é vir a ser, a pergunta que pode caber é: por quê? Por que tudo é fluxo? Que lógica é essa que constitui, que faz com que a natureza se manifeste na forma de um fluxo? E aí ele vai responder que tudo flui por causa de uma luta entre forças contrárias, o embate entre forças contrárias. Ele vai dizer, inclusive, que as forças contrárias são um e o mesmo, porque elas atuam o tempo todo. Cara, ele estava muito certo em muitos aspectos, só que ele fala de uma maneira simples. Ele vive no século, sei lá, 4, 5 antes de Cristo. É muito tempo atrás. E a linguagem era meio mitológica, era uma linguagem que não tinha rebuscamento das palavras, a física estava começando. Então, se ele tivesse os recursos que temos hoje, né, ele ficaria encantado de ver tudo que a gente pode saber hoje. E o que ele está afirmando é muito sensível, é muito interessante. Ele está dizendo que toda a realidade vai se construindo num eterno fazer, num eterno movimento. Tem um certo motorzinho que faz a realidade funcionar. Esse motorzinho é a luta entre forças contrárias. Por quê? A contrariedade gera movimento. Se as coisas estivessem, se a natureza estivesse satisfeita, tranquila, não precisaria de mudança. É a oposição que faz as coisas mudarem. Não sei se você lembra da inércia, a teoria da inércia, né? Um corpo tende a permanecer no seu estado, no seu movimento, né? Seja ele inerte, seja ele num movimento, né? Ele está inerte no sentido de parado, né? A não ser que haja uma outra força aplicada sobre esse objeto. Então, a tendência da mudança é sempre ocorrer quando tem alguma força oposta àquela condição, ou pelo menos diferente daquela condição, criando uma nova situação, tá? Então Hegel vai pegar essa teoria e vai criar um modelo para interpretar toda a realidade. Todas as coisas começariam a ser interpretadas a partir do que o Hegel está falando, dessa dialética. É um método para entender tudo. E aí ele vai dizer que por trás de todas as oposições, por trás de todas as transformações da realidade, nós temos teses. Teses são palavras que ajudam a gente a identificar as coisas como ideia, tá? Então, são três, é uma tríade que vai compor essa dialética hegeliana. Como é que ela funciona? Então vamos olhar esse desenho aqui, ó, do lado direito aqui da minha tela, né? Você teria uma situação, uma tese, uma situação que está posta, que está dada, né? Uma tese, a situação, tá? A afirmação. Contrariamente a esta tese, você tem outra tese, mas como essa é a contrariedade, ela é a oposição, a gente vai chamar de antitese, mas falando num português mais bonito, antítese, beleza? O embate entre a tese e a antítese resulta numa síntese, só que essa síntese já é uma nova tese. É curioso que o Hegel nunca usou esses termos para explicar sua própria teoria, ele usou para explicar a teoria do Kant. Mas funciona que é uma beleza, então a gente usa, tá? A gente usa até hoje. Eu tenho uma tese, né? Eu escrevi uma tese, eu produzi uma tese, a tese do fulano, né? As ideias de alguém, de alguma coisa, né? Então a gente usaria esse modelinho que a gente vai chamar de modelo dialético de motorzinho da história, tá certo?
E aí, explicando um pouquinho, a tese é a situação, o modo como as coisas estão e como podem ser compreendidas no momento. Se a gente tirasse uma foto da realidade e olhasse para a coisa ali num determinado momento, beleza? Neste momento, tese, eu estou numa aula, estou gravando uma aula. Essa é a tese, essa é a situação. Antítese, a contraposição, a força que se opõe e gera o embate, que é o tempo passando e a necessidade de acabar essa aula, né? A vontade ou a necessidade de terminar essa aula. De alguma maneira, ela precisa ter um fim. É a antítese, né, que está posta aqui. Qual é a síntese? Não é nem a duração eterna dessa aula, nem ela acabando agora. O resultado vai ser uma mistura entre a situação e a antítese, tá? Que está posta aí. Vamos pensar de outras maneiras aqui. Se a gente olhar do ponto de vista natural, né, o próprio Hegel usa esse argumento, o botão está afirmado. Ele é a tese. Enquanto botão, existe uma potência, um potencial para que se torne flor. Botão pode se abrir e tornar flor, ok? Quando se torna flor, nega a realidade do botão, em certa medida, porque a flor, ela só é flor porque existiu o botão. Então ela carrega algo do botão, ela carrega uma série de memórias do que foi o botão. E ela vai também produzir uma outra coisa, e só pode produzir essa outra coisa porque antes foi um botão. E aí a superação da contradição seria o fruto. Ele mesmo usa esse argumento para falar que a natureza, ela tem uma tendência à transformação, e essa transformação pode ser compreendida historicamente, dialeticamente, desta maneira, ok? Então, o que está por trás da realidade, lembra que eu comentei que ele é um idealista? A ideia está por trás da natureza. A ideia dá fundamento para a natureza. A ideia é uma tese, e a contrariedade da tese é a natureza, que é alienada, que não tem é totalmente a contrariedade. A conexão, a conjunção entre ideia e natureza produz o espírito, porque só pode haver espírito onde há corpo. Beleza? Só pode existir espírito, na visão do Hegel, tá? Onde há corpo. E o espírito se manifesta em estágios diferentes. A gente já volta lá. Vamos voltar ao nosso esqueminha aqui, né? Nosso esqueminha da dialética aqui, da tese versus antítese e síntese. Digamos que você mora num país e esse país tem um presidente. O presidente atual é a tese. O seu governo é a tese. Enquanto ele governa, as pessoas estão articulando para que haja uma campanha para na próxima eleição ter um oponente que o vença. A ideia de que tem um oponente capaz de vencê-lo é a antítese, e ela vai se materializando enquanto a tese está acontecendo, o governo deste presidente está acontecendo, a campanha do outro, a antítese, vai se materializando. E aí quando um tem a sua campanha e o outro tem a sua campanha, eles vão entrar em choque, e o resultado, a síntese, vai ser alguma coisa que nem é a tese, porque não é o governo do primeiro, nem a antítese, não é só a idealização da contrariedade daquele governo, da contraposição daquele governo, é uma nova coisa que a gente não sabe o que é. Tá? Aqui a gente está usando um exemplo de contrariedade direta. Vamos pensar uma coisa que não tem tanta contrariedade. Digamos que você tem eu dei o exemplo da minha filha, tem um guarda-roupa de roupinhas que a gente foi comprando ao longo da vida dela, então ela não participava muito das escolhas. Agora ela está numa idade que ela quer participar das escolhas. Então ela olha para o guarda-roupa e fala: papai, mamãe, eu queria mudar meu guarda-roupa.
E aí ela tem a possibilidade de sonhar com um novo guarda-roupa, com novas roupas. Enquanto ela olha para aquele guarda-roupa que ela tem, ela reconhece o que já existe ali, o que está afirmado, a afirmação, a realidade posta, a situação, as roupas que estão lá, que não estão por acaso, ok? Elas foram sendo escolhidas porque elas se referiam, alguém achou que tinha a ver com a minha filha. Então elas estão lá por alguma razão. Tem uma tese que permite com que aquelas roupas estejam lá. Aí ela está sonhando, está se formulando uma antítese na cabeça dela. Ela está sonhando com outro guarda-roupa. Enquanto ela está sonhando com outro guarda-roupa, ela acha que vai poder jogar fora tudo e tal, e substituir pelo novo. Não temos essa condição, né? E aí quando ela chega na loja, ela já percebe um detalhe: não tem todas as peças que ela imaginava. Quando a gente vai vendo o preço das coisas também, a gente não pode comprar todas as peças que ela deseja. E aí, é lógico, talvez a gente consiga comprar algumas peças de acordo com o seu novo interesse, de acordo com sua nova corporeidade e tal. E aí, ela vai ter a sua tese, né, o guarda-roupa real que ela tem, e a antítese, agora a chegada de novas peças. O embate entre essas duas realidades vai produzir um novo guarda-roupa, que é uma síntese, que é uma mistura do que já existia com a novidade. Talvez algumas peças saiam daqui, né? Mas algumas continuam lá, permanecerão lá, porque essa é a realidade. Só que tem um detalhe: essa síntese, esse guarda-roupa que está posto, vai ser o novo guarda-roupa dela. É a tese, é a nova tese. A síntese é uma nova tese. Em algum momento, a contrariedade virá e haverá um interesse em mudança aqui. Então perceba, esse modelo não é só sobre luta, é sobre contrariedade, mas não é só sobre isso, é o movimento da realidade, é a tentativa, é a percepção de como ocorre a transformação e de como essa transformação, ao envolver o ser humano, ela tem um fundo totalmente relacionado com as ideias que a gente carrega, tá? E isso é bastante interessante, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. A gente tem uma tese. Eu entro numa sala de aula. De modo geral, ao entrar na sala de aula, principalmente se demorei um pouco para chegar, é encontrar os alunos lá relaxados, tranquilos. Eles estão tranquilões, tal, conversando, brincando, trocando uma ideia e tal. Aí eu chego com a minha antítese. Eles querem permanecer relaxados, eu quero dar aula. E aí eu chego com a ideia da aula. Aí eu começo a escrever na lousa, eu abro um slide igual esse aqui, eu pego meu livro, abro na página, faço o recurso, até que eu começo a chamar os alunos para a aula. E aí o resultado, a síntese dessa situação, não é nem o aluno relaxado e nem a aula que eu sonhei, é a aula possível, no embate entre a realidade com aqueles seres que são os estudantes com quem eu vou ter que lidar naquele tempo, com a aula que eu carrego. Então a síntese é uma nova tese. Chega um momento a gente percebe, opa, estamos numa aula, ok? Então isso gera um movimento. O Karl Marx vai olhar para isso aqui e falar, olha, que interessante, temos uma tese, a burguesia dominante e o proletariado explorado. Como antítese, eu quero propor a organização do proletariado e uma revolução, um enfrentamento dessa tese. E a síntese seria um modelo de governo que começasse a produzir uma nova condição na qual as desigualdades vão sendo erradicadas até que a gente chegue a um ponto em que chegaremos a uma sociedade utópica, aquela desejada e que todo mundo tem suas condições satisfeitas, né? Então você tem um movimento, uma série de movimentos que vão acontecendo pela contrariedade, pelo embate entre as forças, pela luta. Se o Marx fala de luta de classes, o Heráclito lá no passado falava de luta de forças opostas. Luta é a palavra que ele usava, luta. Por quê? É o que é. Porque a realidade está numa luta constante. Não é que está lutando lá uma lutinha, mas é porque tem forças que se equilibram ou que se enfrentam, que ora uma está mais forte, outra está mais forte.
né? E isso explicaria a natureza das coisas, a natureza, a física das coisas. Mas aqui a gente não está olhando só para a física, a gente está olhando para a própria constituição da ideia, da realidade, da compreensão da realidade, dos movimentos da inteligência, da racionalidade humana, tá? E tentando responder aquela pergunta inicial: o espírito comunica? Ele se comunica materializando ideias, tomando atitudes que materializam o que está no seu espírito. Minha filha dizendo para mim: papai, quero comprar roupas novas, porque essas estão infantis e eu não sou mais tão infantil. Ela diz, ela não só diz, ela faz uma postura corporal, ela faz uma cara, ela vai lá e pega certas roupas, ela vai criando gestos, símbolos, marcas, estéticas, que vão materializando o seu espírito. Assim como eu estou com esse monte de ideia na minha mente, eu estou aqui materializando por meio desse processo, que é um processo dialético também, tá? E aí, eu já falei para vocês que a ideia produz a natureza e o embate entre ideia e natureza, né? A ideia é a situação, é a afirmação, é o que tem na sua cabeça, que produz uma certa natureza, que produz uma materialidade que é oposta, produz na medida em que é oposta a essa ideia. A oposição à ideia gera a natureza, e o embate entre ideia e natureza gera o espírito. O espírito, portanto, ele só pode existir num mundo corpóreo, num mundo materializado. O espírito é o Geist, é o espírito que você percebe, o espírito do perceptível, o espírito do tempo, o espírito... E o Hegel vai dar vários nomes. Primeiro, o espírito subjetivo. A ideia enquanto está dentro da minha cabeça. Estou aqui pensando, é meu, é subjetivo, é do sujeito. Espírito objetivo, quando a ideia já não está mais na minha cabeça, eu coloquei para fora, coloquei para o mundo e agora ganha o mundo, ganha interlocutores, pessoas para debater, pessoas para discordar, pessoas para concordarem. Aí a gente tem um espírito objetivo. Quando esse espírito objetivo atinge seu auge, o seu máximo, a sua máxima manifestação, ele chega no espírito absoluto. Estamos no espírito absoluto. Quando reconhecemos que aquilo não está mais na condição de contextualizado, mas da melhor condição possível de existência daquele espírito. Então lembra muito o imperativo categórico, né, do Kant, lembra muito a idealização, tá? O espírito absoluto eu já explico melhor. Funciona isso aqui mais ou menos como a criação de um jogo. Imagina que a gente está criando um jogo, eu estou produzindo um jogo, e aí eu construí a primeira versão do jogo. Enquanto eu estou construindo lá no meu laboratório, no meu computador, sozinho em casa, construindo, ainda é espírito subjetivo, é meu, né? As ideias estão vindo à tona e tal. Aí eu fiz a versão, e essa versão original é a alfa. Aí eu peguei esse programinha, esse joguinho, e mandei para o mundo para testar. E agora as pessoas estão interagindo com ele. Esse é o espírito objetivo, é a ideia beta, né? É o jogo beta. E aí, quando esse jogo está testado o suficiente, eu falo, bom, agora eu não sei se é a melhor versão, mas está pronto para lançar. E essa é a melhor versão que eu tenho agora. Chegamos à versão do espírito absoluto. Essa que vai para o mercado é o espírito absoluto. Não quer dizer que é a melhor, mas é a melhor que eu tenho agora. É a melhor que eu posso oferecer agora, depois de já ter sido testado, de já ter uma certa condição. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma ideia muito interessante de que agora os livros no Brasil vão ter uma isenção fiscal e vão ter incentivo empresarial e governamental, porque livro carrega cultura e as pessoas e os brasileiros precisam de cultura. Então, enquanto está na minha cabeça, essa ideia é espírito subjetivo. Aí eu falei e de repente você gostou da minha ideia, fala, não, vou lá, vou chegar no parlamentar, no cara que eu votei, vou pressionar ele, para ele levar a cabo essa sua ideia. E aí vira uma lei, a espírito objetivo. Na medida em que se entende que isso é o melhor possível que se pode oferecer, uma lei que não só é local, mas que vai se universalizando, talvez isso possa vir a ser
espírito absoluto. Bom, agora vamos pensar do ponto de vista da obra de arte, né? Eu estou concebendo a obra de arte, faço a obra de arte, mostro para algumas pessoas, eu apresento para o mundo e o mundo reconhece a minha obra de arte, espírito absoluto, tá certo? Então a gente está chegando cada vez mais fundo e mais complexo na construção das coisas. Parece um eterno retorno isso aqui, né? Um motorzinho, né? A tese versus antítese, que vira síntese, que já é uma nova tese, que vai enfrentar outra antítese, vai ter uma nova síntese, que vai virar uma nova tese. Esse é o movimento da história, certo? Agora imagine o seguinte, a história não funciona na pura repetição. Por mais que os dias se repitam, o dia, a noite, as estações, os anos, a gente tem rotinas que muitas vezes são repetitivas. Por mais que exista isso, não é tudo igual, não acontece tudo igual. Porque se lembra que você entra no rio, sai do rio, quando voltar para o rio já não é mais o mesmo? É a mesma coisa com as experiências. Então, o modelo de história do Hegel não é um puro círculo, um eterno retorno. O modelo dele é mais espiral porque esse conhecimento ele vai se ampliando, ele vai se alargando. No começo, o bebezinho sabe chorar para comer. Agora, você com 20 anos, você conhece muita coisa, você conhece o mundo. E agora você está na melhor versão de você. Isso considerando um único sujeito. Considerando a humanidade agora chegou no seu ápice, na sua manifestação mais perfeita, no absoluto, no agora, né? Então, nós como humanidade acumulamos conhecimento por muito, muito tempo. Nós acumulamos racionalidade por muito, muito tempo. É muita tese, muito embate, é muita contrariedade. Então, contrariedade é bom, no sentido de uma contrariedade saudável que busca o avanço, a evolução não no sentido da melhora, mas do movimento, tá bom? Então, essa tese, né, ela vai criando a ideia de história. A história inicia quando é o primeiro registro do pensamento humano. A história não é o ser humano pensante. A história é sobre o registro desse ser humano. Primeiro registro, conchinhas que foram agrupadas, uma pintura numa caverna, tá? De lá até hoje, essa razão se desenvolveu na medida em que os seres humanos produziram ideias e obras. A história, como dizia Heráclito de Éfeso, está sempre em movimento, mas o que gera esse movimento é o conflito, lembra? As coisas, as pessoas e o pensamento tendem a se conservar até que alguém tenha uma divergência e queira transformar a situação posta. O resultado é uma nova situação a ser combatida no futuro. Esse movimento de desenvolvimento, né, dá origem ao pensamento evolutivo, tá? Tudo que é real também é racional, tudo que é racional também é real. A razão conduz a história e cria o mundo. Em que medida cria o mundo? Porque está dizendo o que o mundo é. Você tem um determinado ser ali, uma planta, X. Quem diz que aquilo é planta é a humanidade. Quem dá nome para aquela planta é a humanidade. Quem manipula aquela planta é a humanidade. Ah, mas ela é espontânea na natureza. Ok, mas a gente está falando sobre o significado de real. É real para mim, é real para o sujeito, é real para você. E o sentido de real é dependente de nós, é dependente da humanidade, tá certo? E aí o Hegel vai levar isso num super limite, num super além, né? Quando ele vai dizer que Deus não é o outro do mundo, não é o transcendente, não é um ser que está fora da realidade, do tempo, não é o Deus judaico-cristão. É a própria razão encarnada, assim como Jesus encarnou, na visão hegeliana, é a razão encarnada, porque é a nossa razão que está nos conduzindo, nos levando, não é Deus, é a razão que está nos levando. Veja como ele é um idealista, veja como ele é um pensador que está levando esse iluminismo como projeto a sério demais, né? A cada momento, agora,
estamos manifestando a potência máxima do absoluto, a manifestação racional da matéria. Toda a matéria, ela é constituída, ela se dá e ela tem um sentido que é dado pela nossa razão, pela nossa racionalidade. Papo de doido, né? O espírito se manifesta através da matéria. Os espíritos não se comunicam senão pela sua representação. Você está indo para uma festa, você quer seduzir, você se prepara para isso. E você comunica com o seu gesto, com a sua roupa, com a maquiagem, com o seu cabelo, com a sua barba, né? A fala, o gesto, o símbolo, isso materializa o espírito. Materializa. Eu estou com uma camiseta, a pergunta é, por que essa camiseta? Por que essa e não outra? Tem um símbolozinho aqui no vídeo, aqui em cima da minha cabeça. Por que esse símbolo? O que ele quer dizer? Por que parece uma lâmpada? Por que parece um lápis? Por que tem esses raiozinhos como se fosse uma lâmpada acesa? Né? Então é curioso como o nosso amigo Hegel está construindo a sua teoria. E vamos falar brevemente da morte da arte aqui, porque quando ele está falando, vou fazer uma metáfora bem porquinha, não me leve a mal. A arte morre porque ela perde a sua tarefa de ser arte. Arte não é mais só arte. Arte, tudo é arte. E arte tem função. Tem função pedagógica, tem função cognitiva, tem função... O arquiteto faz uma casa, mas ele não faz qualquer casa. Ele faz uma casa de uma determinada forma. Certo? Uma pessoa constrói Eu construí essa apresentação com uma função, ela tem uma estética. Não é bonito, não sei se é bom, não sei se é o melhor, mas tem uma estética, tem alguma coisa aí. Né? Você vai fazer o design de um copo, ele tem um sentido, aquilo poderia ser arte, aquilo pode ser considerado arte num contexto X. Né? Então, não existe para Hegel o momento em que a arte morre ou deixa de ser arte. O que ele concebe é apenas o movimento da perda de uma espécie de tarefa originária da intuição estética enquanto lugar de plenitude ou de satisfação plena do espírito. A arte não é só para satisfazer o espírito, é muito mais. Ela carrega o espírito do tempo, ela carrega um espírito objetivo, um espírito absoluto, o espírito subjetivo de alguém. Ela é muito mais do que só arte. Porque a estética, a arte, a percepção sensível das coisas é o que a gente tem para poder pensar todas as coisas, para pensar o mundo e para poder dizer todas as coisas. A gente faz, tem uma certa arte, tem uma certa teatralidade nessa aula. E tudo é assim. Tudo tem uma certa arte, um jeito de fazer. O que quer dizer a palavra arte? É um modo de fazer, o modo de fazer. A arte não precisa ser perfeito, elevado, mas ela pode ser assim. Ela pode gerar contemplação e pode ser para te ajudar na conscientização. Pode não ser bonito e mesmo assim cumprir uma função social importantíssima, tá certo? Então, estamos caminhando para o fim aqui. A estética, então, como fenomenologia do espírito. Os espíritos se manifestam a partir da sua materialização em discursos, obras, construções. Tá? O artista, às vezes, enxerga um pouco além, é verdade. Mas ele vai materializando ideias, vai materializando o que a gente tem no nosso espírito. Agora, algumas questõezinhas. Vamos lá. Primeira questão aqui, Universidade Estadual do Ceará, 2023, bastante atual. O que caracteriza o conhecimento dialético é que o verdadeiro, Hegel, o racional e o concreto, Hegel e Marx, são o resultado de um movimento de pensamento. Percebe? Resultado do que Hegel chama de trabalho do conceito, que mostra progressivamente, a partir das determinações mais simples e abstratas do conteúdo, suas determinações cada vez mais ricas, complexas e intensas, até o ponto de sua unidade, que não é uma unidade formal, mas uma unidade sintética de múltiplas determinações. Lembra, o resultado é uma síntese e as determinações são as multiplicidades em oposição, as teses contra as antíteses. A partir da citação anterior, é correto concluir que, para a dialética, o esforço do pensamento conceitual em acessar e conhecer a realidade deve resultar em um conhecimento parcial dessa mesma realidade,
saber intuitivo e imediato da unidade do real, conhecimento em totalidade dessa realidade, fracasso, pois o real se move progressivamente. Não vejo fracasso, tá? Assim como também não vejo um conhecimento, um saber apenas intuitivo e imediato, sem elaboração, sem reflexão. Então sobra A e C como possibilidade. E aí, conhecimento parcial dessa mesma realidade, não sei, porque de certo modo você consegue conhecer essa realidade se você entende o processo, se você entende a dialética que está implicada ali, se você entende as ideias que estão por trás dessa coisa, tá bom? A tarefa da bela aparência artística, segundo Hegel, é libertar-nos da aparência sensorial impura e grosseira. No quadro de um mestre holandês, não é a exata reprodução dos objetos que nos agrada, é que a magia da cor e da iluminação transfigura as pobres coisas naturais que são representadas, é que as cenas prosaicas de quermesses bebedeiras são metamorfoseadas num domingo da vida, é que a bela aparência torna fascinante o que na vida nos deixava indiferentes. Assim, a representação artística é uma negação sorrateira do sensível. Ante nossos olhos, o sensível se torna o que ele não é. Mas é claro que é sempre ante nossos olhos que se efetua essa transmutação. É sempre no sensível que a arte critica o sensível. E porque a obra de arte se apresenta necessariamente numa matéria sensível, ela não pode ser o modo de expressão mais elevado da verdade. O fato de a obra de arte se dirigir à estesis, à sensibilidade, constitui para Hegel tanto sua essência como sua limitação. Conforme o texto acima, é correto afirmar que para Hegel a arte não pode ser o modo de expressão mais elevado, porque na verdade ultrapassa o sensível, tornando-se conceitual, não abrange toda a realidade por ser sensível, se limita a pura e grosseira realidade sensível, modifica o sensível produzindo uma ilusão. Aqui o correto é o B, não abrange toda a realidade, porque aí falta o espírito, falta a idealidade. E aí, provavelmente, a filosofia alcança um pouquinho mais do que a arte, né? Porque ela vai alcançar o esquema, né? A filosofia dele, a dialética, a compreensão dialética da história, do mundo, da realidade. Então, a filosofia ela está um pouquinho acima, tá? É claro que ele é um filósofo, né? Bom, vamos lá. A contradição aparece em todo desenvolvimento. O desenvolvimento da árvore é a negação da semente, a floração é a negação das folhas, pois estas não marcam a mais alta e verdadeira existência da árvore. Por último, a floração é negada pelo fruto. Neste último mas este último não pode chegar à atualidade sem a precedente existência dos outros estágios. A gente falou disso aqui, né? Em sua concepção dialética, Hegel explica o desenvolvimento do real usando os termos negação, contradição e atualidade, porque o desenvolvimento da realidade só é possível com a negação da contradição que o impede. Ficou complicado isso aqui, hein? A contradição, porque a contradição que impulsiona o desenvolvimento só deixa de existir na atualização das potências. A contradição presente na realidade nega em seu estágio anterior e a eleva a outro estágio. Essa aqui está mais interessante, hein? A atualização das potências da realidade é contraditória com a negação dos estágios anteriores. Não, é a C, né? A contradição presente na realidade nega em seu estágio anterior e eleva a outro estágio. Então, a contradição ajuda a fazer acontecer o movimento. Tá? Lembra do que eu falei? É pela contradição que acontece a transformação, o movimento. Ok? Estamos acabando. Para Hegel, a arte representa a realidade e a liberdade do espírito na forma sensível. Ela apresenta imediatamente na forma sensível toda a gama de relações humanas, com seus sentimentos, ações, paixões, conflitos, estados e etc. Diferentemente, a filosofia apreende toda essa mesma realidade e liberdade das relações humanas no pensamento, a partir do pensamento, no conceito. Com base na citação acima, compreende-se a metáfora hegeliana da morte da arte no sentido de que a arte, por ser sensível, deve perecer como tudo que é sensível perece. A apresentação sensível do real na arte é superada pela apresentação conceitual. A arte é falsa. Por ser sensível, não consegue apresentar a verdade do real. O real apresentado sensivelmente pela arte é diferente do real
conceitualizado. Então, vamos lá. Vamos lembrar do seu idealismo, né? A arte, por ser sensível, deve perecer como tudo que é sensível perece? Não, né? A gente vê que tem um certo acúmulo no espírito, acúmulo da matéria, e a coisa, por mais que ela desapareça, mude e tal, ela sempre está contida no que vem depois. Então, não é pelo perecimento. B. A apresentação sensível do real na arte é superada pela apresentação conceitual. Me parece mais correto, por quê? Porque a elaboração a partir do sensível, a partir da arte, a partir do sensível, vai nos levar para a partícula que dá base, que dá forma, que dá fundamento. E isso é bem platônico, né? A gente vai abandonando o sensível, a sombra, para chegar na ideia. A ideia é mais pura, a ideia é mais perfeita. Por isso a filosofia, na visão do Hegel, é um pouquinho superior à arte. A arte é falsa por ser sensível, não consegue apresentar a verdade do real. Parece correto, né? Mas é um conjunto de coisas, né, doidas aqui. Tipo, não é que ela é falsa. Ela é o que ela é, né? Ela é arte, não é que ela é falsa. Bom, o real apresentado sensivelmente pela arte é diferente do real conceitualizado. É verdadeiro isso, mas em parte o conceito ele é produzido por causa, a gente tem conceito porque tem sensibilidade, e a sensibilidade foi importante para a gente chegar ao conceito, né? Lembra do Kant falando que o conhecimento passa pelos sentidos, e o Aristóteles e tal. Bom, vou parando por aqui. Vocês viram uma questão, algumas do Ceará, né? O Ceará tem muita questão do Hegel, né? Muito interessante isso, né? Eles gostam de falar do Hegel. Uma da Unesp aqui, mas eu não vou analisar porque esse vídeo já está muito longo, fica para um outro momento. Desejo para você tudo de bom. E essa aula é uma aula difícil, tá? Mas a gente precisa, algumas vezes, lidar com filósofos que são um pouquinho mais difíceis. Eu espero que você tenha entendido a dialética, né? Que a dialética é se dizer as coisas, essa maneira de dizer a realidade, esse modo de compreender a realidade está ligado a uma espécie de diálogo, de embate transformador, porque uma dialética só acontece quando há o diálogo entre seres e os seres saem transformados desse diálogo. Isso era assim no Sócrates, no Platão, né? E na visão da dialética heraclitiana, você tem toda a natureza se transformando. Então, no fim das contas, toda essa filosofia é para explicar por que as coisas mudam e por que a compreensão das coisas muda. E a nossa compreensão ela é moldada pela contrariedade, pela busca de novidade, pela busca de solução, pela busca de transformação. E o Hegel cria um modelo que vai ser um padrão de pensamento por muito tempo de muitos pensadores, em especial por causa do Karl Marx. Tá bom? Eu espero que você tenha curtido essa aula, eu gosto muito de falar desse tema. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, manda um comentário, fala o que você pensa. Pô, professor, tá muito enrolado isso aí, você fala estranho, você fala esquisito. Preciso de mais exemplos, de exemplos mais claros. Põe o pé no chão, beleza, vamos fazer com outra abordagem. Eu fiz o melhor que eu conseguia, hoje era o meu espírito absoluto, mas não quer dizer que eu sou perfeito, estou perfeito, né? No futuro vamos fazer sempre, sempre melhor. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.